E aí pessoal, tudo bem? No episódio anterior conseguimos ter uma compreensão um pouco maior sobre a origem e a evolução das abelhas. E hoje vamos falar sobre como esses animais incríveis vivem e o porquê eles são tão importantes para o nosso planeta. Quer saber mais sobre essa história? Continue ligado aqui no vídeo e não se esqueça, aperte o joinha aqui embaixo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não viu o primeiro episódio dessa série, vou deixar o link aqui na descrição. Corre lá e não deixe de assistir também. Como falado no primeiro episódio da nossa série, as abelhas fazem parte da ordem de insetos chamadas de Hymenopterus, que também inclui as vespas e as formigas. As espécies de abelhas variam em tamanho, forma, coloração, hábitos de nidificação e modos de vida. E ao contrário do que muitos pensam, a maioria das espécies não vivem em colônias, elas são solitárias e constroem seus ninhos em árvores ocas ou embaixo da terra. Muitas evoluíram no que diz respeito à sociabilidade, desenvolvendo vários níveis sociais e um estilo de vida extremamente coletivo. As abelhas sociais vivem juntas em grandes colônias de indivíduos e seus ninhos são chamados de colmeias. Uma colmeia pode ter entre 30 a mais de 60 mil indivíduos, dependendo do seu tamanho, e quando o enxame está superpopuloso, cerca de metade das abelhas partem para construir uma nova casa, levando junto a rainha. Isso ocorre por causa dos ovos que estão em seu abdômen, que são essenciais para o início de uma nova comunidade. O enxame antigo acaba gerando uma nova rainha para ficar no lugar da anterior. Encontrado o lugar ideal, a primeira coisa que elas fazem é iniciar a construção dos favos, para que a rainha coloque seus ovos. Os favos são construídos pelas glândulas seríferas das abelhas operárias, e cada um deles tem alvéolos dos dois lados, que são construídos sempre no formato hexagonal, porque assim se usa menos cera e se aproveita ao máximo o espaço dentro da colmeia. As abelhas sociais organizam-se em três classes principais: as operárias, a rainha e o zangão. As operárias são abelhas estéreis e que executam diversas funções dentro da colmeia. Algumas são responsáveis pela alimentação da rainha, das larvas e do zangão, enquanto outras cuidam para que a estrutura da colmeia seja mantida. Além dessas funções internas, as operárias guardam a colmeia e saem para visitar as flores onde procuram néctar e pólen. A rainha, que possui função reprodutiva, passa a vida na colmeia colocando ovos, que se transformarão nas futuras abelhas operárias, zangões ou novas rainhas. Ela é responsável por manter a ordem social dentro da colmeia. Já o zangão possui uma única função, que é a de fecundar a rainha durante o voo nupcial. Para se ter uma ideia, uma colônia de tamanho médio geralmente possui uma rainha, cerca de 100 zangões e algo em torno de 60 mil operárias. Desde tempos remotos, o ser humano é atraído pelas abelhas melíferas, em grande parte para coletar o seu mel, que é um adoçante natural incrível. O mel é produzido pelas abelhas a partir do néctar coletado das flores. É necessário uma vida de trabalho suado das abelhas para produzir apenas uma colher de mel. Mas não só isso atrai a atenção para esses bichinhos. As abelhas voam até algumas plantas, raspam resinas grudentas das folhas e as levam de volta para a colmeia. Essa resina serve como um cimento para a construção da estrutura do ninho e é conhecido por nós como própolis. O própolis é um antibiótico e desinfetante natural que mata bactérias, fungos e outros germes dentro da colônia, fortalecendo a saúde e a imunidade coletiva das abelhas. A humanidade conhece o poder do própolis faz muito tempo e o utiliza muito, especialmente para medicamentos. Além do mel e do própolis, os seres humanos também se aproveitam do pólen, da geleia real e da cera das abelhas. Ou seja, a existência das abelhas é essencial para nos fornecer todos esses elementos que encontramos no nosso dia a dia. Isso já seria o suficiente para nos preocuparmos em preservá-las ao máximo, não é mesmo? Mas isso não é o motivo mais importante para cuidarmos desses animais. As abelhas conseguem toda a proteína que elas precisam para viver através de pólen e todos os carboidratos por meio do néctar. Elas são comedoras de flores e, ao passarem de flor em flor, elas acabam fornecendo um serviço extremamente valioso para o planeta, que chamamos de polinização. A polinização é o transporte de pólen de uma flor para outra. É por meio desse processo que as flores são fecundadas, dando início ao desenvolvimento de frutos e sementes. Ela pode ser feita pela água, pelo vento e por muitos animais, como borboletas e beija-flores. Mas o animal mais famoso pela capacidade de polinização e de fato mais eficiente é a abelha.
pois é mais rápida, voa longas distâncias, consegue voar em zigue-zague e após um tempo com a colônia instalada em certo local, consegue saber qual o melhor horário para coletar o pólen. Você gosta de morango, de melancia e de maçã? Se a resposta é sim, então você gosta do que as abelhas fazem. Essas e muitas outras frutas e vegetais não existiriam ou seriam muito diferentes sem a polinização feita por esses pequenos insetos. As abelhas são pequenas no tamanho, algumas espécies até passam despercebidas de tão pequenas, mas de uma importância gigante para toda a vida na Terra. Sem elas, perderíamos os alimentos que por elas são polinizados, haveria extinção de outros animais que também dependem desses insumos e, consequentemente, de predadores que se alimentam desses animais. Em partes do mundo onde não há abelhas ou são plantadas variedades que não são atraentes para elas, as pessoas são pagas para fazer a polinização manualmente. Essas pessoas movem pólen de flor para flor com um pincel ou com ferramentas específicas. Essa polinização manual não é incomum. No caso de tomates, o pólen dentro da flor fica muito bem guardado em sua parte masculina, a antera, e a única maneira de liberar esse pólen é através da vibração da flor. As abelhas possuem pequenos pelos plumosos, dificilmente percebidos a olho nu, que facilitam a coleta de pólen. Além disso, elas emitem uma vibração em uma frequência específica, que ajuda a liberar esse pólen. Este então se espalha por todo o corpo felpudo da abelha, que o leva para outras flores e também para casa, como alimento. Dessa forma, esses animais conseguem uma polinização muito mais eficiente e que gera alimentos com uma melhor qualidade. Isso ocorre porque essas abelhas viajam grandes distâncias, conseguindo levar o pólen mais longe, garantindo uma maior variabilidade genética entre os alimentos. Ou seja, a polinização, além de promover o aumento na produtividade de diversas culturas agrícolas de interesse econômico, ajuda na manutenção da variabilidade genética, dando origem a frutos e verduras com maior qualidade e resistência a pragas. Vocês conseguem perceber agora a importância desses pequenos animais para o planeta Terra? Nós precisamos ficar atentos, pois eles estão em risco de extinção, principalmente as espécies nativas. A saúde das abelhas é prejudicada pela falta de variedade de flores e pela intoxicação por pesticidas, que as matam ou as deixam extremamente confusas, impossibilitando que encontrem o caminho de volta para casa, o que também acaba resultando na sua morte. E o que nós podemos fazer para ajudar? Cada um de nós pode ajudar as abelhas de duas maneiras, plantando flores que atraem elas e não usando pesticidas. E no caso de plantações, é essencial plantar diferentes flores em suas bordas e na beira das estradas. Diversificar plantações com margens floridas ajuda as abelhas a terem mais saúde, diminuindo o efeito do deserto de cultivo que dificulta a vida desses animais. Quando as abelhas têm acesso a uma boa nutrição, nós também temos acesso a uma boa nutrição por meio de seu serviço de polinização, e com um sistema nutricional melhor, as abelhas melhoram suas próprias defesas naturais e seu sistema de saúde. A beleza de ajudar esses animais é que cada um de nós precisa se comportar um pouco mais como uma sociedade de abelhas, na qual cada uma de nossas ações individuais podem contribuir para uma solução maior que a soma de cada uma das ações individuais, o que pode tornar uma simples ação de plantar flores livres de pesticidas um gerador de mudanças em larga escala na vida das abelhas. Bom, por hoje é só, pessoal. Ajudem as abelhas e salvem esses animais da extinção. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no nosso canal, comentar aqui embaixo e compartilhar. Um abraço e até a próxima!